Mas, Senhor, vamos estar aqui pegando essa examinação. Vamos estudar a palavra do Senhor esta noite. Em nome de Jesus. Sonho, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor por este dia e pedir a sua bênção sobre esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por as bênçãos sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Graças te damos, Senhor, pelos seus livramentos, pela tua graça, pela tua misericórdia.
por tua provisão e proteção. Nós te glorificamos, ó Deus, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, perdoa-nos e purifica-nos, Pai, de todo o pecado, transgressão, de tudo aquilo que possamos ter falado, feito, ó Deus, agido, Senhor, não foi desagradável aos teus olhos, Pai. Ó Deus, nos purifica, Senhor, pelo poder que é no sangue do Cordeiro, Santo Deus. Queremos ter livre acesso à tua presença. Não permita, Senhor, que nada seja barreira. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, que a tua presença, Senhor, esteja aqui improvisada em nosso meio, nesta noite, Senhor, em que queremos, ó Deus, dedicar esses momentos, Pai, para estudar a tua palavra, para aprender algo precioso, Senhor, nas nossas vidas nesta noite. Abre, Espírito Santo, nosso entendimento. Fala, Senhor, em cada coração. Que cada um seja abençoado e renovado, Senhor, pelo poder da tua santa palavra, Senhor, que vamos estudar nesta hora. Por terra toda barreira, todo demônio que se levanta contra a palavra de Deus, contra a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nenhum mal, Senhor, possa impedir o teu povo de aprender e crescer no conhecimento da tua palavra santa, em nome de Jesus, ó Deus. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos também, Senhor, renovando, ó Deus, de todo o cansaço físico, Pai, desse dia quente, em nome de Jesus, Senhor, que cada um seja renovado no seu corpo físico, ó Deus, para que possa, ó Deus, dedicar atenção, Senhor, à tua palavra nesta hora, tira todo o sono, toda a preocupação, Senhor, com as coisas que, ó Deus, com os problemas, Senhor, com as coisas de amanhã, que nós possamos, Senhor Deus, dedicar, ó Deus, esse tempo, Senhor, a Ti, para a glória do Deus Santo nome, Pai. Mas, ó Deus, alguém que esteja a caminho e segurança, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa aqueles que não puderem estar, ou que estão trabalhando, Senhor, tome tuas santas mãos, abençoa também, Senhor, Diabo Serra, com os adolescentes, ó Deus, abençoa, Jesus amado, que eles possam aprender a tua palavra, compreender aquilo que foi ensinado, que possam crescer a cada dia nos teus caminhos. Nós oramos, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos para tomar o seu lugar e abra a sua Bíblia aí. Vamos abrir todos nós. Nós paramos na página 100. Todos os irmãos têm a Bíblia igual. Paramos na página 100, no ponto 3.1. O evangelista desce para desperta d'água. Mais um pouquinho d'água, por favor. Esqueci, perdão. Salmo 37, 25, 27 ao 29. Vamos ver essa passagem para nós começarmos o estudo. Salmo 37, 25 e depois do 27 ao 29. Nós estamos estudando sobre os mistérios do Apocalipse. Obrigado. Assim. Nós estamos chegando ao final da lição 12. Depois só mais uma lição, nós já terminamos. Depois nós vamos ver o que vamos estudar. Eu tenho mais um conjunto de revistas lá e a gente vai ver como vai fazer. Né? Tem umas revistas muito boas lá para a gente estudar também. Mas eu vou ver o que vamos estudar. Se a próxima revista ou a própria, alguns livros da Bíblia. Né? O livro da Bíblia depende de bastante tempo mais para estar tirando lições dos irmãos. Nós vamos ver como vai ficar, está um pouco exorativo. Mas nós vamos ver como vamos fazer. Semana que vem a gente já vejo e passo para os irmãos alguma coisa. Em nome de Jesus. Vamos só orando para que Deus desperte aqueles que não têm participado, né, do estudo bíblico, porque o estudo bíblico é importante. É um momento em que a gente aprende, dedica essa 1h30, mais ou menos, para estar abrindo a Bíblia, para estar aprendendo sobre o tema. Né, e muita gente aprende, já tem até dito que às vezes na pregação, às vezes fica um pouco vago, não tem direito, vocês falam de alguma coisa que a pessoa não sabe naquele momento. Já no estudo, a pessoa muitas vezes aprende mais, porque ela pode perguntar, pode parar, pode comentar alguma coisa, tirar dúvida, ler muitos versículos, né? Explica melhor. Então, é um momento assim, muito especial, muito importante, que na verdade todos deveriam participar. Seria muito bom para o crescimento da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é um pouco leiga,
lê, não entende, e ela precisava de uma explicação. Esses assuntos que nós temos estudado são muito importantes, muito bom. O livro de Apocalipse é um livro muito difícil, é um estudo básico, superficial assim, ainda, mas a gente aprende bastante coisa, né? Com certeza, depois que os irmãos tiverem a apostila, forem ler daqui a um tempo, vão aprender mais coisas ainda, vão reparar, né? E quem sabe até poder passar para depois alguém também depois. Ou quem sabe lá na frente Deus vai usar a sua vida também para dar estudo bíblico, né? Então, é uma oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade porque muitas igrejas hoje têm deixado o estudo bíblico substituído por outra coisa, ou simplesmente não tem, né? tem sido falho no estudo bíblico, e é muito importante, é muito necessário. Em Romanos, agora, como vai ser o pastor Alex, fica difícil para os irmãos lá pregando, eles não têm tanta facilidade, não tem como mandar um obreiro para ficar lá agora permanentemente. Então, eles mesmos, né, para desenvolver também, estão fazendo o estudo que a gente fez aqui, e eles estão aplicando lá, já vão para a terceira lição, um estudo sobre a importância da salvação. A importância de estar divulgando também a salvação para outras pessoas, o evangelismo, como chegar nas pessoas, a oração pela salvação das pessoas. Então, eles estão estudando isso lá, e alguns obreiros vão começar a ir nos sábados para lá, dar auxílio para eles, vão continuar também junto com eles fazendo estudo, pelo menos dois sábados por mês, porque é muito importante, e lá não tinha. Então agora a gente vai introduzir, o sábado vai ser um sábado de estudo bíblico lá, e por enquanto vai ser assim, até que Deus direcione ou dê capacitação para alguém sábado. Aqui nós vimos algumas coisas já é a terceira semana hoje nós estamos nesse assunto, porque é um assunto bem importante, interessante também. Nós já aprendemos muita coisa. A lição 12 que fala sobre o mistério dos mortos no Senhor, daqueles que morreram no Senhor, né? Já vimos muita coisa, vou já marcar aqui também, né? No começo nós vimos o que significa morrer no Senhor, que é a esperança de ressurreição, o caso aqui 1.1, testemunho maravilhoso, a fidelidade total até a morte, a esperança de ressurreição, descanso para o povo de Deus, né? o dormir no Senhor, o morrer no Senhor. Na parte 2, onde estão os mortos, já vimos onde estão, que há dois tipos de destinos para a humanidade, dois caminhos, largo e estreito, que conduzem ou a um lugar ruim ou a um lugar bom. Hoje nós vimos aí onde estão os ímpios, onde estão os justos que morreram no Senhor. Aprendemos bastante coisa nessa lição. Vamos dar uma terminada aqui para nós entrarmos na próxima já, que fala sobre o mistério do juízo final. É muito interessante também. Os irmãos, a hora que precisarem, que quiserem, podem perguntar, podem levantar a mão para comentar alguma coisa que você quiser comentar. A gente tem essa liberdade também. 3.1, Salmos 37, 25, 27 ao 29, praticando boas obras. Diz assim, 25, fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. 27 ao 29, aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre, pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Amém. Essa é uma promessa inicialmente para o povo de Israel, mas é estendida a nós também hoje. Né? Se nós fizermos o bem, o que ele diz aqui, nós apartarmos do mal, praticarmos aquilo que é bom, aquilo que é do bem, o Senhor Ele vai nos abençoar em vida, Ele vai abençoar a nossa família, Ele vai nos preservar, Ele vai guardar a nossa descendência, e no final Ele nos dará a sua herança. Ao passo que a descendência do justo, do ímpio, aquele que faz o mal, que só pratica o mal, que não faz o bem, né? Ela será desamparada e ela será exterminada. Então é bem diferente, não é, irmãos? Vale a pena nós fazermos o bem,
vale a pena nós praticarmos boas obras, porque nós vemos aqui que a esperança dos mortos, daqueles que são do Senhor, não está só quando morrem, mas também em vida. O Senhor guarda, o Senhor supre, o Senhor abençoa, o Senhor cuida, tanto dele como da sua descendência, por causa dele fazer o bem. Então vale a pena fazer o bem. Na leitura diz assim: existe um memorial no céu que está sendo erigido por todos os santos de todas as épocas, pessoas que durante a jornada terrena consagraram-se totalmente ao Senhor e aos seus semelhantes. Este é o memorial das boas obras. Ele jamais será destruído. Deus ordenou a edificação desse memorial que alegra o coração do Senhor. Eu queria que o Diácono Marcolino abrisse em João 12, 25 e 26. Não só o 25, não só o 26, mas o 25 também. Vamos ver essa parte azul e vamos ler esse versículo também, João 12, 25 e 26. Então, olha o que diz aí. Isso é muito importante, irmãos. É algo que as pessoas, os cristãos, os crentes, têm esquecido nesses dias, de fazer boas obras aos seus semelhantes. Isso é importante. A parte azul diz assim: que mostra visivelmente ao diabo, a continuação da parte escura, da parte preta. Deus ordenou a edificação deste memorial que alegra o coração do Senhor, que mostra visivelmente ao diabo, aos demônios, aos poderes das trevas e a todos os homens a bondade incomparável de quem ama a Deus e ao próximo. Quem serve ao Senhor será honrado por Deus. João 12, 25 e 26. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém. Uma coisa que nós aprendemos, e já aprendemos aqui também em outro estudo, é sobre a mordomia cristã, né? Onde nós aprendemos que nós somos mordomos do Senhor, nós somos administradores das coisas que Deus nos dá, nós não somos donos de nada, nós só administramos, né? Devemos administrar exatamente como o Senhor quer. Por isso, muitas vezes, Ele nos abençoa de uma forma até sobrando. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a usar aquilo que é para o nosso bem-estar, para o nosso benefício, para o nosso sustento, mas muitas vezes nos dá além para que nós possamos administrar na vida de alguém, na obra de Deus, na obra missionária, né? Então, nós temos que servir ao Senhor, né? Aquele que me serve deve seguir. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. É aquilo que Jesus disse: um dia vocês serão assentados à mesa e Ele mesmo servirá os seus servos. Como na parábola do servo bom e fiel, né? Quando o Senhor chega numa madrugada, o seu Senhor chega, ele estava pronto lá. Ele administrou bem os seus conservos, e quando ele chega, ele estava o seu Senhor chega a hora que ele não sabia, ele estava pronto, ele estava vigilante, ele estava com tudo em ordem, né? Aí o seu Senhor manda ele se assentar e se veste como um servo e começa a servir, por causa do bom serviço que ele prestou enquanto o seu Senhor estava ausente. Então nós temos que entender que nada é nosso. Da vida nada trouxemos, da vida nada levaremos, em termos materiais, né? Você nunca viu, a não ser que seja uma tradição das pessoas que não têm sentido e não funciona, alguém morrer e colocar ela num caixão, enterrar e no outro caixão colocar os bens dela, né? Você nunca viu isso, a não ser que alguém faça, mas não tem valor. Na verdade, o japonês até pode colocar algum objeto, algum pertence da pessoa, mas aquilo vai ficar ali, vai apodrecer e não vai para onde a alma dela vai, né? Porque não se pode levar para a vida espiritual, para onde a alma da pessoa vai, aquilo que ela conseguiu aqui em vida. Nem a própria roupa que ela veste vai. Aquilo tudo vai apodrecer, vai ser comido por bicho, vai ficar ali juntamente com aquele caixão, e ela vai seguir o seu destino espiritual
só como a sua alma, e a Bíblia diz, com as boas obras que fez aqui na terra. Né? Em 1 Coríntios 5, 10 diz que nós daremos conta diante de Deus por tudo aquilo que fizemos por meio do corpo aqui na vida, o bom ou o mal. Né? Jesus Cristo era conhecido como o homem que fazia o bem. Por onde ele passava, ele fazia o bem. Ele servia as pessoas, ele passava o dia orando pelas pessoas, ele passava o dia ensinando as pessoas, né? Ele com seus discípulos. Então, o ser servo é algo muito importante que as pessoas têm esquecido hoje também, né? O administrar o que Deus dá, o ser liberal, o ser generoso, o ajudar o próximo, e o ser servo mesmo, como o Senhor Jesus foi, ensinou a ser. Né? Em João capítulo 13, ele ensina os discípulos a serem servos. Quando eles estavam discutindo no caminho até chegarem ali, era um preparatório para ser, e Jesus não fala nada, simplesmente ouve eles discutindo quem seria o maior no reino de Deus, quem se assentaria do seu lado direito e esquerdo. Jesus não fala nada. E quando chegam no cenáculo, eles se aliam. Jesus, ele desce, tira a sua roupa, aquela blusa, aquela parte de cima, coloca uma toalha no seu ombro, toma uma bacia com água, manda com que eles sentassem e começa a lavar os pés de cada um deles e enxugar com aquela toalha, né? Mostrando uma atitude de servo. E depois de ele fazer tudo aquilo, ele ensina a lição daquele ato que ele fez, dizendo: olha, vocês devem servir uns aos outros. O maior no reino de Deus é o que for menor aqui no reino do mundo. Né? E eles então ficaram confusos naquela hora, né? Com aquela atitude de Jesus, mas ele está se fazendo menor do que todos nós, porque como aquele lugar não tinha nem um servo menor, algum deles teria que tomar a iniciativa, mas ninguém queria, porque eles já vinham debatendo quem era o maior, quem seria o maior, né? Quem faria aquilo? Nenhum deles. Jesus toma a iniciativa e se coloca como o menor, né? E ele ensina: o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é aquele que mais serve aqui, é grande lá. Amém, Deus? Então, é algo importante para nós estar pensando, analisando e praticando. O trabalho de servir ao próximo, fazer o bem, administrar aquilo que Deus nos dá conforme Deus quer, porque não é nosso, é dele, no final é tudo dele, voltará tudo para ele. E lembrarmos que nós vamos um dia partir, nada levaremos deste mundo a não ser as coisas boas que fizemos, as coisas boas que praticamos. E nós entendemos muito bem também que não são essas coisas boas que vão nos salvar, que vão garantir nossa salvação. Né? Nós não fazemos obras para ser salvo, nós fazemos obras porque somos salvos. Porque todo salvo deve ter uma fé viva, uma fé verdadeira. E a verdadeira fé é a fé com obras. O Tiago completa o que Paulo diz. Né? Paulo fala muito sobre a fé, o Tiago fala sobre as obras. E um completa o outro, e nós entendemos que a verdadeira fé é uma fé com obras. Porque a fé que não faz nada é uma fé morta, uma fé que não tem, como um corpo sem vida, como o Tiago explica. Então, isso é muito importante, irmãos. A igreja deveria estar muito preocupada com isso hoje. Nós estávamos comentando outro dia, um pastor vai no carro sobre isso, da necessidade das igrejas fazerem mais obras, investirem mais nas coisas, na vida das pessoas da própria igreja, investir na comunidade onde vive, obra social, cesta básica, casa de ajuda a pessoas que precisam de recuperação. Né? Isso aí faria com que a igreja fosse muito mais requisitada, muito mais procurada, as pessoas acreditariam muito mais do que 20 milhões que muitas vezes uma igreja gasta por mês num programa de televisão, em vários programas de televisão, achando que através daquilo ali vai crescer, vai expandir o Evangelho, e muitas vezes poderia fazendo bem, né? Simplesmente fazendo bem, recolhendo de um lado, mas servindo aquela própria igreja com aquilo que recolhe, uma parte daquilo, fazendo missões, ajudando pessoas da comunidade, independentemente de ser daquela igreja ou não. Isso faria com que muitos mais se acrescentassem, né? Porque nós vimos que quando Jesus ele parte o pão e o peixe, no outro dia aquele povo estava atrás dele de novo. Alguns queriam mais pão e mais peixe, mas muitos realmente queriam o Cristo, que eles viram operar milagre, que eles viram ensinar palavras tão tremendas. Então, a igreja hoje, e os crentes em geral, individualmente, coletivamente,
deveriam pensar muito mais em obras também, fazer obras, em servir as pessoas, em ajudar o próximo, né? Em ser um povo assim, mesmo que se importa, que se preocupa com aquele que está sofrendo lá dentro da igreja, que não faz vista grossa, que não é assim cada um por si, Deus por todos, mas que realmente percebe a necessidade daqueles que são mais carentes no meio da igreja, né? Porque tem todo tipo de gente na igreja, tem gente rica, tem gente classe média, tem gente pobre, tem gente humilde ali, quase na miséria, que precisa de ajuda, que muitas vezes as pessoas simplesmente fazem vista grossa e acham que hoje a pessoa ser pobre é pecado, é porque ele não crê, é porque está em pecado, é porque não é fiel, né? E a Bíblia diz: os pobres sempre tereis. O próprio Cristo disse, né? Vocês sempre terão os pobres entre vocês e poderão ajudar eles muito ainda. Até enquanto houver mundo, haverá pobres. Então, pobreza não é atestado de incredulidade, pobreza não é atestado de maldição, né? De ser uma pessoa que não é abençoada com Deus. Muitas vezes é um teste para aquele que tem, para ver se ele vai suprir a necessidade do outro, né? Porque o pobre, muitas vezes ele é rico em oração. A Bíblia mesmo diz que nós, muitas vezes, suprimos a necessidade de alguém e ele supre a nossa, enviando oração, abençoando a sua vida, com jejum, com oração, né? Então, uma coisa que nós devemos despertar mais, a prática do bem, a prática das coisas boas. O próprio Deus garante que não nos desamparará. 3.2 diz: abençoando somos abençoados. Vamos marcar com essa referência. Eu queria que a irmã Sandra esse Ezequiel 18, 5, e depois do 7 ao 9, Sandra. Depois, Diaconisa América, Gálatas 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Vou passar o último aqui. Daniel 12, versículo 3, do irmão Rogério. Daniel 12, versículo 3. Depois nós vamos ler na frente. Daniel 12, versículo 3. Alguns irmãos têm dúvida em relação à prática das boas obras? Ou tem algo a comentar, algo a falar? Amém? Então, diz assim: abençoando, somos abençoados. Ezequiel 18, 5, do 7 ao 9. Ezequiel 18, 5 e depois do 7 ao 9. Vamos, pastor Paulinho. Ele não opina ninguém, antes devolve e tomou com garantia no crédito, não somente pouco, antes dá a sua comida aos amigos, fornece roupas para os vestidos. Ele não presta visão adulto, nem cobra deles. Ele retém a sua mão, para não cometer ele e julga com justiça entre dois homens. Ele há de servir os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Este homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Amém. Glória a Deus. Abençoando, seremos abençoados. Né? Olha aí, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor seu pendor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não emprestando por juros, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Né? E não está dizendo que ele vai viver aqui em vida para sempre, mas ele viverá, ele terá a vida eterna do Senhor. Né? Jesus mesmo, um dia, falando sobre aqueles que dormem, ele disse assim: o Senhor não é Deus de morte, é Deus de vivos. Né?
falando sobre Abraão, dizendo que em outro nível, em outro lugar, né, para nós morreu, acabou para a vida, para agora. Mas diante de Deus eles não vivem em outro lugar, esperando nesse paraíso, aguardando o momento de serem recompensados pelas suas obras. Né? Às vezes estão vivos, só não tem parte mais com a vida. Aqui, com o que acontece aqui, não sabem de nada, não tem mais nada a ver com aquilo, não pode mediar a causa de ninguém, né? Mas eles estão em algum lugar esperando a sua recompensa, porque viveram dessa forma que a palavra do Senhor nos diz. Então, abençoando, seremos abençoados, tanto em vida, sempre vai mostrar isso, tanto em vida como depois, né? Quando morrermos no Senhor, esperando o nosso Deus, o julgamento final, a recompensa que o Senhor tem para nos dar. E como eu disse para os irmãos, nós sabemos muito bem que não é algo que salva. Através das obras, a Bíblia nos ensina que nós teremos recompensa, né? Galardão, herança do Senhor. O Senhor a cada um dará a sua recompensa, o seu galardão. Tem gente que pensa assim, não, mas só ser salvo está bom. Mas será que vai ser salvo mesmo? Porque eu acho meio difícil a fé da pessoa ser uma fé verdadeira, se ela teve tempo de usar aquela fé e não usou. Se ela teve tempo, não foi um ladrão na cruz, não foi uma pessoa que aceitou Jesus no leito, já expirou, já morreu ali na hora, né? Se ela teve tempo de crente, de cristão, eu duvido muito dela ter uma fé viva e verdadeira sem nenhuma obra para apresentar diante do Senhor e receber alguma recompensa. Aí tem gente que pensa assim, se eu for salvo, já está bom. Está bom demais entrar no céu. Ser salvo como que pelo fogo, por um triz, só pela graça de Deus. Ficar lá na rabeira, né? Na divisão do céu e do inferno. Está bom. A pessoa pensa assim. Mas é engano, né? Engana a pessoa. Nós temos que praticar sim obras para termos um galardão maior, porque eu quero que nos mostre, no céu vai haver níveis de intimidade com Deus, ou de proximidade a Deus. Nem todo mundo lá é igual. Depende muito da recompensa que receberá, né? Daquilo que fez aqui em vida, né? Ele vai ter a sua recompensa diante do Senhor. Então, a nível de recompensa, como nós temos aprendido aqui também, e pelo que a Bíblia mostra, no inferno também há nível de sofrimento. O pastor, o obreiro, o crente que morrer sem Deus, numa vida errada, e for para o inferno, a Bíblia nos mostra que o pior que vai sofrer é Satanás, com os demônios. Mas o crente, ele vai sofrer muito mais do que o ímpio, né? Ele vai ter um nível de sofrimento lá muito pior, mas terrível, porque o ímpio que morre na impiedade sem Deus, que não conhecia muita coisa, não sabia quase nada, e ele morre na ignorância, não quer saber de nada, ele tem a oportunidade de aceitar Cristo, mas não aceita. O nível de sofrimento dele também no inferno ainda é menor do que um que conhecia, que sabia da verdade da palavra do Senhor, mas viveu da sua própria maneira. Então, nós temos que fazer sim o bem, temos que praticar boas obras, né? Mateus 25 mostra lá muito bem. Aqueles que estarão do seu lado direito, ele chamará um a um ali, e dirá: olha, eu estive nu, vou me vestir, estive com fome, deve comer, estive preso, posso me visitar, eu estava doente, me visitaste. Então ele fala várias coisas lá, e aquelas pessoas que estavam à direita dele vão dizer: mas Senhor, quando foi que tu vive dessa forma e suprimos a tua necessidade? E ele vai dizer: quando fizeste por um desses pequeninos, fizeste por mim, né? E imagina Jesus preso, um servo de Deus preso, mas muita gente se converte na cadeia, né? Muita gente se converte até porque um servo de Deus foi lá e ajudou, fez um bem, sem saber, sem conhecer, foi lá levar a palavra de Deus, levou uma mensagem, né? Como até uma vez no jornal passou, e uma obra muito grande que estava surtindo resultado nos presídios do Brasil, eram os cultos das igrejas que estavam fazendo cultos dentro desses lugares, regenerando vidas, como a cadeia não regenera, como o trabalho psicólogo lá dentro não regenera, trabalho forçado não regenera, trancafiado não regenera. O que estava regenerando era o trabalho das igrejas dentro dos presídios. E mais de 300 presídios no Brasil, as igrejas lá dentro, fazendo culto, pastores, pessoas chamadas por Deus para lá pregar para esse povo. Lá em Brasília mesmo, na cadeia lá chamada Papuda, não sei nem por que esse nome. Mas uma vez eu fui lá, a gente estava fazendo curso na polícia, nós fomos lá para visitar, para conhecer aquele lugar. E no dia que nós fomos visitar a Assembleia de Deus, que fica de frente ao cemitério, chamada Assembleia do Relógio, se não me engano,
ali em Taguatinga Norte. Estava lá o pastor pregando, assim, as cadeiras, igual uma igreja mesmo, né? As irmãs cantando, o pastor pregando, e a gente visitando ali, falando, puxa, olha só que bênção, né? E um monte de gente lá, louvando a Deus assim, de uma forma muito bonita, sem se preocupar com o que os outros estavam vendo, até presos chorando, né? E o pastor lá pregando e falando, e uma bênção mesmo. E a gente passando, prestando mais atenção no culto, porque em conhecer aquela cadeia da visita que nós fizemos lá. Então, é Deus operando, né? É Deus, através do seu povo, visitando os oprimidos e levando libertação na alma. Muitas vezes a pessoa está presa, mas a alma dela é liberta. A alma dela é liberta pelo poder do Evangelho do Senhor, como Paulo dizia, eu estou em cadeias aqui, mas a palavra de Deus não, né? A palavra de Deus não fica presa por nada nem por ninguém. A leitura na parte azul diz assim, 3.2, as obras que seguem as pessoas que morreram no Senhor são resultado de uma vida consagrada, reta e justa. Quem recebe a graça de Deus tem direito à salvação. E, simultaneamente, esta graça divina ensina essa pessoa a ser sóbria, sensata, equilibrada, justa e a viver piedosamente. A pessoa piedosa é aquela pessoa praticando a palavra de Deus. Qualquer pessoa tem direito à graça de Deus que é oferecida gratuitamente. Qualquer ser humano pode ser justo pela obra maravilhosa realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deus torna o ser humano justo, justificados pelo Filho, justificados pela fé gerada pelo Espírito Santo. Tem as referências, eles vão poder marcar na sua Bíblia. Então, é algo tremendo que o Senhor faz em nossas vidas. A parte escura diz, quando a pessoa justa abençoa, ela é abençoada. Deus ouve a oração, Deus vê e responde ao clamor de quem é justo. A oração da pessoa justa é poderosa. Os passos de um homem justo e íntegro são guiados pelo Senhor. Os olhos de Deus nunca se afastam do justo, que pratica obras que agradam a Deus, fazendo bem ao próximo. Né? Então, Deus ele se agrada muito quando nós fazemos o bem, irmãos. Porque às vezes você não tem o poder para curar, né? Às vezes você não tem o poder para ir lá no hospital do câncer e chegar ali, levantar a sua mão e dizer, em nome de Jesus, eu ordeno que você seja curado. Porque nós também não sabemos qual é a obra de Deus na vida daquela criança, daquela pessoa, da família dela, através do que eles estão passando naquela situação. Mas você pode ir no hospital e ficar 1 hora com a pessoa, né? Você pode dar 1 hora do seu tempo ali, fazer uma visita, um hospital, uma casa de idosos, num lugar onde tem crianças lá, órfãos, né? Você pode levar um brinquedo, você pode... a gente, quando era jovem, o grupo de jovens ia visitar uma casa de idosos, levava um sabonete, né? Levava um presentinho, e aqueles idosos ficavam muito felizes, passavam a tarde lá, cantavam no voo, e aí dava um presente, cada um escolhia um velhinho lá, e era vou para cá, vou para lá. E aquilo ali era tudo para eles, porque a maioria deles estavam abandonados ali pelos próprios netos, pelos familiares, pelos filhos, que iam só de vez em quando, né, não queriam saber, e eles ficavam felizes com a visita, melhorava o ânimo, sorria, né, e ficavam felizes com aquela visita que aquela juventude fazia naquela tarde de domingo, de sábado, e era gratificante muito mais para quem fazia do que para eles não estavam recebendo. E aí se via como é valoroso, né, você dar um pouquinho do seu tempo para alguém. Às vezes você não tem os dons do Espírito Santo, né? Mas você tem um ombro amigo, você tem uma palavra que você pode aconselhar, você tem muita coisa que você pode fazer bem pelo outro, né? Isso agrada muito a Deus, irmãos. E quando nós abençoamos, com certeza nós somos abençoados pelo Senhor. Hoje, infelizmente, um dos sintomas da igreja doente, enferma, é o egoísmo, é o egocentrismo, as pessoas assim, às vezes o outro está do lado ali, uma situação pior, e a pessoa está tão centrada em si mesma, ela não percebe, ela poderia ser um instrumento de Deus para levar pelo menos uma palavra, né? Uma palavra, um conselho, uma oração, dar um ombro ali para a pessoa chorar pelo menos, e saber que tem alguém ali perto dela, um representante de Deus, como se ela pudesse ter o ombro de Deus, um abraço, né? Às vezes não tem palavra para falar, porque tem hora, não tem situação que a gente não pode
nem sabe o que falar, né? A pessoa está numa doença terminal, a pessoa perdeu um parente ali, você não tem o que falar, nem é bom falar, porque acaba falando até bobagem, né? A gente não sabe nem o que falar. A melhor coisa é você chorar com a pessoa, é você abraçar a pessoa, é você ficar do lado dela ali, segurar a mão dela, né? E simplesmente estar presente, estar perto, porque isso aí já fala tudo, a sua atitude já fala. As palavras às vezes não cabem em certas situações, mas a sua presença é boa, é bom, né? A sua presença do lado ali já é bom, o seu calor humano, o seu ombro amigo, a sua lágrima concordando com a lágrima do outro, porque a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes, sorria com os que sorriem, chore com os que choram, né? Então, a sua presença só. Às vezes, palavras não são as melhores coisas a se falar, a se fazer. É a presença, um amigo, um abraço, né? E muita gente às vezes precisa, né, dessas coisas, carece, faz falta na vida das pessoas. Vamos fazer o bem em nome de Jesus. Porque aqueles que não morrem no Senhor só, mas esperam no Senhor, vivem no Senhor, eles fazem essas coisas que, quando morrem no Senhor, serão abençoados. Não só com bênçãos terrenos e materiais. Porque hoje também, quando se fala em bênção, né, a pessoa já pensa logo em coisa da vida, do mundo. Mas a maior bênção que Deus tem reservado para nós é o bem da glória, a salvação eterna no seu reino de luz. Amém, irmãos? Então, quando a gente falar aqui em bênção aqui na igreja, não pense a princípio em coisa material. Já pense logo na presença de Deus, glória de Deus, unção de Deus, dom de Deus, alegria de Deus, paz de Deus, né? É isso aí. É coisas que nos capacitam ainda a fazer melhor, servir melhor, fazer melhor, mais o bem ainda para as pessoas no nosso meio, aos domésticos da fé, como a Bíblia fala primeiramente, e depois também a quem quer que seja, quem quer que precise, em nome de Jesus. E às vezes também sem interesse de dizer, se você for para a igreja eu te ajudo, se você for para a igreja eu te abençoo, né? Independentemente, a pessoa ela não pode vir coagindo, né? Não pode vir à força, só porque vai ganhar alguma coisa, igual eu vejo igrejas fazendo isso por aí. Mas se você for levar a sua família, a gente dá uma cesta básica, a gente paga a sua conta, a gente vai te ajudar. Assim não vale, assim não é verdadeiro e sincero. Assim eu estou comprando alguém para vir na igreja, né? Então, eu tenho que fazer para aquela pessoa, independentemente se ela vai vir ou não. Se Deus coloca aquela pessoa na minha frente, eu preciso, às vezes, suprir a necessidade dela, ajudar ela em alguma coisa, eu devo fazer sem interesse. Inclusive, sem interesse da pessoa vir para a igreja também. Não forçada, né? E nas minhas atitudes, aquela pessoa vai vir naturalmente. Ela vai vir um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, um amigo também, né? Uma pessoa com quem ela pode contar, independentemente de ela decidir ou não, né? Mas ela vai acabar decidindo. Por quê? Porque ela vai encontrar uma pessoa diferente, ela vai ser bem tratada, e ela vai querer estar perto, ela vai querer fazer parte desse povo também, né? Então é assim que nós devemos agir, em nome de Jesus, sem querer forçar, nem comprar ninguém por reino de Deus, mas ganhar a pessoa naturalmente. 3.3 diz, formando um bom caráter. Formando um bom caráter, isso é importante para aqueles que querem viver no Senhor e um dia, se Jesus não voltar, morrer no Senhor e ter a certeza de que está no Senhor. Gálatas 4:19. Meus filhos, porque de novo sofro a dor do parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Formando um bom caráter, né? Esse formar, Cristo se formar em vós, que Paulo diz aí, é justamente isso, né? A pessoa tendo o caráter de Cristo. Tem pessoas que têm mau caráter, tem pessoas que mesmo sem ser da igreja têm bom caráter, mas ainda não é o suficiente. Quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos buscar ter o caráter de Cristo Jesus, né? Segundo João 2,6 diz, aquele que diz estar dentro deve andar como ele andou. E esse andar como ele andou é isso, é o caráter de Cristo, é ser parecido com Cristo, é ter a mente de Cristo, que Paulo ensina também em outra passagem. Nós temos que ter isso. E nós vemos muito, irmão, infelizmente, muita gente que diz ser salvo tem mau caráter, né? Ele é comprovado, é atestado no dia a dia, às vezes até na convivência com o povo de Deus, a pessoa está ali dizendo que é crente, cristão, mas nas atitudes dela, até dentro da igreja, às vezes ela demonstra que ela
não perdeu o mau caratismo que ela tinha no mundo, né? Porque ela veio para a igreja, ela entregou, foi ali na frente, fez uma aceitação, fez um discipulado, desceu as águas, alguns anos na igreja, mas isso não comprova caráter, né? Isso é uma busca, conhecendo a palavra, praticando, examinando a vida de Cristo, a vida dos apóstolos, que foram imitadores de Cristo, e procurando fazer aquilo, imitar aquilo ali, para que aquilo vá fazendo parte da vida dela, da essência dela também. Porque Deus, irmãos, ele tem poder de transformar o caráter. E é uma coisa que ele faz sim, ele quer fazer, ele tem poder para fazer. Transforma a personalidade. Às vezes a pessoa é tímida, é acanhada, é receosa, é covarde, né? Ela pode ser uma pessoa acovardada para fazer alguma coisa. A gente vê que Deus é tão poderoso, irmãos, que ele muda a personalidade. Ele mudou a personalidade de Moisés, né? Ele mudou a personalidade de Gideão, ele mudou a personalidade de Saul. Você vê que ele era frouxo também, nas calças, né? E o Espírito de Deus veio sobre ele ali e mudou a personalidade dele. Mas aí você vê, Saul não deixou Moisés e Gideão deixaram o Espírito Santo mudar não só a personalidade, mas também o caráter deles. Aquilo que era necessário, eles foram mudados também pelo Senhor. Já Saul não. Ele até permitiu Deus trabalhar na personalidade dele. A um ponto ele liderar a guerra, receber, conduzir o reino por um tempo, mas ali ele não deixou o Espírito Santo de Deus continuar trabalhando na vida dele, a um ponto de transformar o seu caráter também, o que era necessário, né? E ele errou e falhou, e caiu como caiu, infelizmente se suicidou, e quem suicida não tem salvação. Então, é triste isso, porque tem muita gente que Deus ele faz isso também nos nossos dias, mas a pessoa não deixa, ela não reconhece isso, né? Porque para qualquer trabalho de Deus na nossa vida, tem que haver primeiramente reconhecimento. Quando nós reconhecemos, aí nós vamos orar em relação àquilo, dizer, Deus, eu tenho falhado nisso, eu preciso de transformação nessa área, e muda a minha vida, muda o meu caráter, muda a minha personalidade, muda o meu ser, muda o que for preciso. Tira tudo de mim que não é bom. Porque nós aprendemos também, irmãos, que muita coisa que nós trazemos da experiência de vida, Deus vai usar coisas boas, né? Coisas boas que nós trazemos de experiência de vida, de educação, de ensino. Isso tudo Deus pode usar, permanece. Deus não vai jogar fora. Se você já era um médico antes de ser convertido, vem para o Evangelho, Deus ele pode usar até aquilo para você ser um missionário, de repente através da sua profissão, ir para um lugar, lá servir como médico, e ao mesmo tempo já levar a palavra do Senhor. Um professor, uma pessoa que já tem formação, educação, que já trouxe certa bagagem na vida dela, Deus não vai dispensar isso aí. Deus vai utilizar, por quê? Porque é coisa boa, é bagagem boa que a pessoa traz na vida. Mas o que é ruim, aí sim, Deus olha, tira tudo de mim. Arranca mesmo, até a raiz, tira pela raiz mesmo. Não quero que sobre nada disso aí, porque eu reconheço e vejo que isso não é bom, isso atrapalha a tua obra em mim, isso é uma coisa que não glorifica o teu nome, e eu preciso que seja transformado na minha vida. Então, irmãos, em vida, se nós queremos estar com Cristo um dia, se nós morrermos, o Senhor voltar, nós precisamos ter um caráter transformado, a um ponto de ter um caráter parecido com o de Cristo Jesus. Meus filhinhos, porque de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Paulo, preocupado demais com a igreja de Gálatas, porque ele estava abandonando o Evangelho, a fé, estava abandonando os rudimentos da lei, por causa de falsos ensinos, de falsas mestres que estavam passando por aquela igreja. Então vamos ter cuidado, nós vamos trabalhar, vamos mudar, nunca vamos achar que está bom, né? Vamos sempre analisar, avaliar a nossa vida, de tempo em tempo, comparar, refletir, avaliar a vida, como é que está a minha vida, como é que está o meu caráter, minha personalidade, meu ser, minha vida diante de Deus, né? Será que Deus está se agradando de mim? Será que eu não estou esfriando na fé, no amor, na oração? Como é que está a minha vida? Será que eu estou evangelizando suficientemente? Né? Como é que está a minha vida de obreiro, de irmão, de servo? Como é que está? Fazer uma análise da nossa própria vida mesmo e refletir, avaliar e ver o que precisa ser melhorado, precisa ser reciclado, né? E pedir a Deus, olha, faz aqui está falhando. Não chegar ao ponto de Deus ter que, igual o pastor dizia esses dias na rádio, olha, irmãos, eu tenho orado para que chegue a um ponto que Deus não precise usar profeta, usar até mesmo pastor,
para ficar tendo que exortar o fulano do erro que ele está fazendo. Que Deus chega a um ponto da igreja de um crescimento, de uma maturidade espiritual, de uma auto-reflexão, que cada um, diante da palavra de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo e se autoavalie, se autoexamine e já concede automaticamente as suas falhas, as necessidades que há na vida dele, para que nem seja necessário isso. Que a palavra seja para ensinar, que o Espírito Santo fale por outras coisas do nosso meio, mas não que tenha que usar um terceiro para falar sobre fulano e ciclano, né? Então que seja a nossa oração também. Que Deus venha falar pessoalmente em cada vida, a um ponto de que cada um seja convencido pelo Espírito Santo e já automaticamente tire o cisco do seu olho, venha se corrigir diante de Deus, né? E que não seja necessário realmente nós gastarmos tempo com isso, e sim aprendendo a palavra, aprendendo a evangelizar, aprendendo a amar, aprendendo a praticar as boas obras, né? Sem ter que ficar gastando tanto tempo como nós gastamos. Irmão, não faça isso. Irmão, isso aqui é errado. Vamos meditar agora sobre esse assunto. Aí no ano que vem tem que meditar de novo, refletir de novo, porque parece que não fez efeito, ninguém assumiu aquela palavra para si, sempre joga para o outro, né? É igual tem aquela história da enxada da pá, né? Quando é bênção, quando é benefício, aí eu uso a pá, aí é para mim, eu na enxada, né? Eu puxo para mim. Agora, quando é uma coisa que eu acho que não serve para mim, aí já pega a pá e começa a jogar para o outro, né? Já começa a jogar para o vizinho, para o outro lado. Então, cuidado, vamos ter cuidado com isso, irmãos. Vamos avaliar nossa vida, nosso caráter, nossa comunhão com Deus, nosso crescimento espiritual, porque às vezes é muito fácil avaliar o outro, né? É muito fácil avaliar o outro, nós temos que avaliar a nós mesmos primeiramente. Formando um bom caráter, na leitura diz assim, na página 101, na parte escura, na parte preta, pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, e por seu testemunho pessoal, Paulo contemplou o fruto do seu trabalho na vida de Timóteo, produzir um dos maiores e mais consagrados obreiros, um dos mais consagrados obreiros do ministério da igreja primitiva. Os cristãos na Galácia foram formados espiritualmente pelo trabalho de boas obras realizado por Paulo. Ele compara a importância do sacrifício e o preço desta tarefa como se fossem dores de parto. Ele diz: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Então não é fácil, muitas vezes, esse processo, para quem ensina, para quem tem que mudar, né? Porque Paulo sentia as dores já. Ainda mais quando ele vê que muitos não desenvolviam, aquele trabalho que ele realizava parecia em vão na vida de alguns, ele sentia essas dores ali. Imagina Deus, né? Imagina Deus, se ele se importava com as pessoas dessa forma, imagina Deus quando vê a falta de crescimento, quando vê a falta de mudança de caráter, né, nas nossas vidas. Deus ele se entristece muito mais. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Bem? 3.4. Conduzindo a justiça. Daniel 12:3. Vamos já para Amém. Glória a Deus. Deus. Os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Né? Então vale a pena você conduzir outros à justiça, não guardar para si tudo que Deus tem ensinado, que Deus tem falado, né? Não por pretensão de porque eu quero, mas simplesmente eu quero estar no altar, eu quero estar ali no púlpito pregando, né? Às vezes é só a pretensão da pessoa ter um cargo, uma função, né, quer estar em evidência e tal. Muito mais nós podemos fazer lá fora, irmãos. Muito mais nós podemos fazer lá fora, levando a palavra de Deus, anunciando a justiça. Quando ele fala sobre isso aqui, ele não está falando só de pregar aqui na igreja, no altar,
né? Mas de ensinar fora do trabalho, para os familiares, na sua própria casa, para os seus filhos, quando você faz um pouco em casa, quando você para conversar com o seu filho adolescente, ensinar a palavra de Deus com paciência, com amor, né? A Bíblia fala, refugirão como as estrelas, sempre eternamente, esses que se preocupam em conduzir pessoas à justiça de Deus. E esse conduzir à justiça é justamente através da palavra de Deus, através do seu serviço, né, em relação a outros. Então, vamos nos dedicar a esse nome de Jesus. Sempre os irmãos sabem que é necessário que seja feito em concordância, né? Não que o pastor tenha que autorizar você fazer isso, mas é bom, pastor, vou visitar, olha aí que eu estou indo visitar um parente, estou pregando com um amigo, né? Convidei um casal para vir em casa jantar, vou aproveitar para falar meu testemunho de conversão e convidar para a casa do Senhor. Então, olha aí, né, a gente intercedendo. Ninguém é proibido de fazer nada para o Senhor, né? Nós não temos pretensão de ser alguma coisa, nós só queremos anunciar a justiça do Senhor e conduzir vidas à justiça. Então, estamos debaixo da cobertura, debaixo da bênção, debaixo da oração, ainda melhor ainda. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus estratégia, vamos pedir a Deus sabedoria de como lidar, de como fazer. Como eu falei para os irmãos, às vezes sempre lá na sabedoria, você convida a pessoa para ir na sua casa, né? Um amigo, um casal, uma família de amigos. Ali você fala, vamos jantar em casa, né? E ali você aproveita, janta, conversa, normal, e depois você já, olha, fulano, é o seguinte, é um propósito nosso com Deus mesmo de anunciar o Evangelho. Eu tenho um propósito com Deus e que eu tenho que falar do que Deus tem feito na minha vida. E eu queria testemunhar para você do que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Então você aproveita ali, passa a mensagem, passa o testemunho, passa a necessidade também dela, está buscando o Senhor juntamente com a família dela, né? Você é amigo dela, você gosta dela. Então o bem que Deus tem feito na sua vida, você gostaria também que fizesse na vida dela. Então são estratégias que a gente pode pedir a Deus para alcançar, porque às vezes é tão difícil trazer alguém na igreja, é tão difícil você falar em igreja, a pessoa já parece que está falando de coisa ruim, né? Parece que está falando de um lugar onde não é Deus que está. As pessoas se assustam quando falam de igreja. Mas olha, vamos lá, nós vamos reunir para fazer um churrasco aí na beira do rio. Só que a pessoa não chega 10 horas, né? E quando ela chegar às 10 horas, o detalhe é que dentro do churrasco tem o culto. Então ela já participa do culto, fica ali, ouve a palavra. Então a gente tem que pedir a Deus a estratégia, a sabedoria, de como lidar, alcançar pessoas, né? Porque eu tenho certeza que cada irmão aqui quer ver o seu familiar salvo, quer ver o seu amigo salvo, né? Então nós temos que fazer alguma coisa por isso. Primeiro, os que estão perto, né? Porque a gente às vezes vai bater em porta com pessoas que a gente não conhece, mas a gente se interessa realmente primeiro pelos que estão mais próximos, pelos amigos, firma, familiar, e a gente deve se importar mesmo com essas pessoas, que eles possam ser o alvo do nosso evangelismo, do nosso poder de conduzir outros à justiça de Deus. Amém? Aqui diz assim na leitura: uma das maiores obras que é parte integrante do memorial erigido pelos homens e mulheres santos do Senhor é a salvação das almas. De fato, essa é a única coisa que podemos levar desta vida e apresentar ao Senhor. O coração de Deus se alegra, os anjos celebram, os céus festejam, quando uma alma é tirada das trevas, vinda para a luz do Senhor. Este maior milagre é resultado de uma boa obra praticada por alguém sábio, pertencente ao grupo dos mortos do Senhor. A pessoa salva em Cristo ganha almas para o Senhor. Os mortos no Senhor ganham almas com seu testemunho pessoal. Enquanto passaram por este mundo, foram cartas abertas lidas por todos os homens. Efetivamente foram sal da terra e luz do mundo, iluminando vidas perdidas em densas trevas. Fizeram a diferença muitas vezes sem dizer uma única palavra. Uma parte azul, onde estiveram levaram o brilho da salvação, um testemunho exemplar, uma vida íntegra
e um comportamento santo. Conduziram muitos à justiça, utilizando unicamente a palavra de Deus, fonte de revelação da salvação para o homem. Deram pão e água da vida às almas espiritualmente famintas e sedentas, conduzindo-as a Cristo. Na parte azul diz: as obras dos salvos, guardadas no memorial celestial, revelam o trabalho de cada pessoa indo buscar os perdidos para Deus. Assim como o Senhor Jesus foi às cidades, grandes e pequenas, às vilas e aldeias, à praia, à sinagoga, a casas, ao comércio, ao templo, às ruas, em todos os lugares onde haviam almas, os santos que morreram no Senhor fizeram da mesma maneira. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso que nós devemos fazer também, em nome de Jesus. Conduzir vidas a Cristo. É essa a maior obra que nós podemos realizar para Deus. E daqui também virá as maiores recompensas diante do Senhor. 3.5 diz: abençoando vidas carentes. Salmo 112, versículo 9. Já o evangelista Cláudio pode abrir. Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. É liberal aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Amém. Glória a Deus. É liberal dar aos pobres, né? Glória a Deus. Olha aí. Abençoando vidas. Então, nessa sessão que nós estudamos, ele dedica ela muito a falar sobre a necessidade das boas obras. Aqueles que morreram em Cristo, no sentido de já estarem mortos do mundo, né? Já não viverem mais por este mundo aqui, e se um dia morrerem no Senhor, vão levar as suas obras juntamente consigo. Na parte azul diz assim: alimentar pessoas famintas, refrigerar os sedentos, vestir as pessoas despidas, curar as enfermidades, cuidar do pobre, do órfão, da viúva, dos homens e mulheres no campo missionário, são obras que agradam a Deus e que permanecerão vivas por toda a eternidade. Eu cito algumas dessas obras aí, e outras muitas mais. O Senhor garante que ao praticar boas obras, cuidando das pessoas necessitadas, somos abençoados com a graça abundante e poderosa para suprir todas as necessidades espirituais, sociais, físicas e materiais. Deus nos cobre com a justiça divina, permanecendo sobre cada um de nós eternamente. Amém? Então, vale a pena fazer o bem ou não vale? Vale a pena, irmãos. Né? Tem gente que está perdendo tempo com muitas coisas e preocupado com tantas coisas, e se estivesse fazendo bem, né, já estaria sendo abençoado de forma tão poderosa. Às vezes, se os clientes de hoje parassem de se preocupar mais consigo e se preocupassem mais com os outros, Deus supriria suas necessidades em glória. Deus supriria abundantemente as suas necessidades. Né? Deus faria coisas maiores no nosso meio, nas nossas vidas também, por causa do bem que fizéssemos aos pobres, aos necessitados, aos carentes de Deus. Né? Então vamos pensar mais nisso, irmãos. Talvez tenha alguém que Deus já esteja tocando no seu coração há algum tempo, que você deve procurar, que você deve visitar, que você deve ajudar. Né? E como nós dissemos, não é ajuda material às vezes. Às vezes a pessoa tem muito mais do que você até, mas ela precisa de ajuda na alma, ela precisa de Deus, ela precisa de uma palavra de Deus. Então, talvez Deus já tenha falado com o seu coração esses dias. Você precisa fazer isso urgentemente. Não é algo que vem de você, é Deus falando dentro de você, é Deus cobrando de você. Então faça em nome de Jesus, porque essa vida está precisando de você. Em nome de Jesus. No ponto 4, no final, ele diz 7 promessas para os que morreram no Senhor. Depois vamos podem ler as referências aí e marcar na sua Bíblia. Direito de comer da árvore da vida. Receberá do Senhor Jesus a coroa da vida. Receberá o maná escondido e a pedra branca, onde estará escrito o seu novo nome. Terá poder e autoridade sobre as nações. Como o Senhor terá vestes brancas, que simbolizam a justiça dos santos. Será a coluna do santuário de Deus. É como se diz figurado. Você não vai virar uma coluna, uma viga lá não. Será importante, será
principal no templo do Senhor. Sentar-se-á com o Senhor em seu trono. A Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor e a terra estrada dos seus pés. Né? Então, não se importe, porque o trono dele é grande. Ponto 5 ainda diz: as coroas dos mortos do Senhor, coroa de glória, coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa de justiça e coroa da vida. Então tudo isso está reservado para aqueles que em vida já morreram para o mundo, vivem para Deus, e no dia, se você passar da morte, você vai estar reservado em um lugar muito bom já, esperando o dia de receber ainda a sua recompensa aí para um lugar muito melhor ainda do que o lugar onde aqueles que aguardam estão esperando. O paraíso, o lugar onde Cristo levou. Conclusão: estude cuidadosamente, extraindo lições para a sua vida pessoal que deverão ser aplicadas em seu viver diário. Tudo sobre o ministério de boas obras exercido pelos cristãos da igreja primitiva. Eles aprenderam perfeitamente o ensino do Senhor Jesus, acumulando tesouros nos céus, abençoando as pessoas carentes e servindo unicamente a Deus. Aleluia. Então, pense nisso. Ele conclama aqui a parar para pesquisar, para analisar o que a igreja primitiva fez e o que os cristãos deveriam estar fazendo hoje também, para que o Senhor ele venha, através de nós, abençoar pessoas carentes, pessoas precisando de uma palavra, pessoas que precisam de Deus através das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos dar uma introduzida aqui na lição número 13 e nós continuamos passando a semana que vem, na outra, e a próxima semana nós vamos ter estudo bíblico, Mas na outra semana nós vamos ter estudo bíblico de 22, provavelmente a gente já encerra essa apostila. Eu queria passar os versículos aqui do subsídio diário, nós lemos, fazemos essas leituras pelo menos, aí semana que vem nós entramos na lição mesmo. Vamos abrir o subsídio diário, o texto bíblico que nós vamos ler depois. Vamos só meditar nesses versículos aqui e já falo sobre o juízo final. Pastor Vale pode abrir um versículo, pastor? Acabou dele. Vamos ler. Mateus 25, do 31 ao 46. Mateus 25, do 31 ao 46. Para segunda-feira. Na terça-feira, a missionária pode ler? Pode, entendeu? 2 Pedro 3, do 7 ao 12. Pastor, pode esperar um pouquinho, pastor. Eu vou distribuir todos primeiro, e depois a gente lê. 2 Pedro 3, 7 ao 12. A missionária. Pastor, Mateus 25, 31 ao 46. Vamos ler de 1 Coríntios 15, 21 ao 28, depois do 54 ao 56. 1 Coríntios 15, 21 ao 28, 54 ao 56. Isaías 51, do 4 ao 6. Mais uma vez, evangelista Cláudio. Isaías 51, 4 ao 6. Segundo Tessalonicenses 1, do 1 ao 12, no Evangelho. Diaconisa Marina, assim, batida, Daniel 2, 44 e 45. Daniel 2, 44 e 45. Vamos só ler esses versículos, vamos deixar só a leitura, a gente sempre tem feito, mais ou menos aqui alguns versículos, e a gente entra na lição na semana, no dia 22. Amém. Todos os irmãos já receberam, abriram. Então vamos começar. Mateus 25, 31 ao 46, pastor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos
anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou mal, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Só um detalhe só, rapidinho. Né? Quem é esse que estava assentado sobre o trono? Quem era esse que estava assentado sobre o trono? Deus. Quem era esse? Isso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Né? Então, ele é quem exercerá juízo. Aqui, esse trono é chamado de trono da glória. Nós vemos que é o trono do juízo. Né? No Apocalipse 20:11 é chamado de trono, grande trono branco. Branco, justamente o trono de glória. E a maior glória do Senhor, né, ele manifestará quando ele exercer esse dia tão esperado, o dia do juízo. O juízo que nós vamos ver que fala de justiça e condenação. Né? Então, o juízo de Deus, ele sempre quando você ouvir falar de juízo, não pense logo em coisa ruim. Porque logo a pessoa pensa assim: juízo é coisa ruim. Né? Mas juízo é o quê? É exercer justiça. Então, o juízo fala de justiça e de condenação. Justificação e condenação. Né? O juízo fala sobre isso. É o que Jesus exercerá com toda a fidelidade naquele dia, sem erro, sem fazer como um juízo humano, né? Que ele pode errar, ele pode falhar, mas Jesus não errará. O que ele fizer será certo. Diante dele estará duas classes de pessoas. Né? Ele apartará essas duas classes, ovelhas e bodes. As ovelhas estarão à sua direita, os bodes à sua esquerda. Né? Nessa separação, já vai saber qual é o final de cada pessoa que está de cada lado. Porque quem estiver à sua direita vai ser justificado. Quem estiver à sua esquerda já será condenado. Mas eles falam a questão de que cada um compareça diante do trono, para que seja julgado e definida a sua sentença. Né? Então, nós vemos também algo sobre o juízo do Senhor, é que não é Ele quem determina o juízo. Quem determina o juízo é aquilo que a pessoa viveu em vida. Ela fez a escolha dela, Ele como juiz a julgará e dará a sentença. Né? A pessoa, ela autodeterminou para onde ela ia, através da forma como viveu.
Então ele não determina para onde ela vai. Não é ele que está determinando, ele está dando o veredito ali, aquilo que a pessoa viveu e vive aqui. Nós vemos que ele vai dizer, olha, você fez isso, 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 você seguiu no caminho da verdadeira fé, e você rejeitou isso, negou isso, isso, você não cumpriu, aqui está o seu veredito da escolha que você fez em vida. 2 Pedro 3, 7 ao 12, missionário Coríntios. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, Amém. não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de crescer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que tipo de pessoas você deve ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, os elementos ardentes se desfarão? É verdade, né? Nós possamos pensar nisso aí, avaliar, a gente até nas bases, né? Hoje nós estávamos voltando de uma viagem e no meio do caminho, de repente, o telefone tocou como nunca tocou, aquele sinal de alerta, né? Tam, 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 tam. Falei, isso aqui é um negócio que não é sinal de e-mail, né? Que sinal é esse? Agora ela foi ver, alerta, sinal de emergência. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu já fui logo no ícone lá de terremoto, né? Aí está lá, lá próximo de Osaka, 6,8, não sei nem o que aconteceu, não vi reportagem, não sei. Aí deu um terremoto de 6,8 nas regiões de nada, não sei. Pelo menos ela estava marcando lá, né? E eu falei, misericórdia, já começou. Imagina fogo, tudo destruído, tudo sendo queimado. Meu Deus do céu, só Jesus para nos livrar disso mesmo. Né? A gente tem que levar mais a sério mesmo as coisas de Deus. 1 Coríntios 15, 21 ao 28, 54 ao 56. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos mortos, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um da sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, e você que lhe pertence. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, mas depois de ter destruído todo o mundo ao contrário do poder, pois é necessário que o reino até todos os seus inimigos sejam possam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por ele todos se derrubam debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz que tudo o que você vê fica claro, que isso não lhe foi o próprio Deus, e tudo se rendeu a Cristo. Como, porém, tudo ali estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará a todas as coisas a se sujeitou, a fim de que Deus seja de tudo e todos. Cinquenta e 56. Quando, porém, o que é combustível ser revestido em incorruptibilidade, para o que é mortal, e imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi escrita pela vitória. Onde está a morte do seu pecado? Onde está a morte do seu engano? Correndo a morte ao pecado, e a força do pecado é a vida.
aqui o Senhor fala sobre ele vencendo o último inimigo, a morte, né? E dando ao seu povo a ressurreição, a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Né? No versículo 19, vem que foi interessante que diz: esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. Né? Há algo muito maior reservado para os filhos de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Isaías 51, 4, 6. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai ouvidos para mim, de mim sairá a lei, e a minha justiça estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha retidão, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As filhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para o céu, olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha redenção jamais falhará. Bem, mas eu uma vez falando sobre o que Pedro escreve lá também, a transformação de todas as coisas, né? Em 2 Pedro ele fala sobre o mundo sendo destruído por fogo. Aqui Isaías também fala sobre isso. Os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido. Né? Os seus moradores morrerão como um mosquito. O Senhor transformando essa terra, uma nova terra. 2 Tessalonicenses 1, 1 ao 12. Amém. Amém. Ela diz que quando ele vier, ele dará tribulação aos que atribulam e alívio àqueles que são do Senhor. Né? Quando ele se manifestar, usando o seu poder, enchendo de fogo, né? Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles padecerão castigo, eterna perdição, serão banidos da face e da glória do seu poder. Então, nós vemos o Senhor falando sempre sobre esse dia em que Ele terá juízo sobre a face da terra e sobre os homens.
Daniel, capítulo 2, 44 e 45. Depois vai ler. Amém. Glória a Deus. Esse é Cristo Jesus. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Aqueles que não se firmaram sobre a rocha serão esmiuçados pela rocha. Amém? Beleza? Uma coisa se liga com a outra, né? São muitos critérios, na verdade. Uma não elimina a outra, né? Tudo se soma. No final, cumpre a obediência, a prática das boas obras, a santificação, a piedade, né? A prática da vida cristã no geral, né? Então tem muitos quesitos, na verdade. As boas obras é um deles. Então, um não elimina o outro, né? Nem pode substituir o outro. As boas obras é uma coisa, santificação já é outra, vida de piedade já é outra, né? Obediência já é outra. Então, cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar, tudo se soma e se forma ali um cristão, né? Praticante da palavra do Senhor, e é uma vida que, quando erra, tem a humildade de pedir perdão, seja uma pessoa, seja Deus, né? Que não tem esse tipo de dificuldade, nós devemos ter realmente. Né? Nós erramos e falhamos, mas somos santos, salvos, lavados e limpos pelo sangue, que temos que ter a humildade a cada dia. Quando errar contra alguém ou contra Deus, de ter a humildade de mesma hora baixar a cabeça e Deus, eu errei, me perdoa, me lavo me pelo sangue de Cristo, né? A pessoa é purificada, Deus olha o coração, ser sincero, se esforçar para não errar mais naquilo, né? Então, assim, a gente vai caminhando, somando uma coisa com a outra e lutando, né? Pedindo a Deus força para chegar lá, chegar no final dessa caminhada aí. É longo, é árduo, é difícil, não é fácil, mas que é gratificante no final, né? A vossa leve momentânea tribulação não há de se comparar com o grande peso de glória que o qual está reservado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor e o Senhor possa meditar nisso, né? É mais uma coisa que se soma à nossa vida cristã e tem feito muita falta. O contato não é verdadeiro. Às vezes a gente fala que está arrependido, que pede perdão a Deus, né? Às vezes tem a facilidade para isso, mas já tem a dificuldade em fazer as boas obras também. Então, para ver também, uma coisa já não elimina a outra. Por mais que eu seja uma pessoa que ande em arrependimento, que tenha essa facilidade, essa humildade de pedir perdão a Deus às pessoas, isso não exime a praticar as boas obras também. Então, uma coisa soma com a outra, e no conjunto de tudo isso que nós temos aprendido, né, tanto a não fazer como a fazer, se forma um verdadeiro cristão que está buscando ali agradar a Deus, né? Muito fácil.
muita coisa, e a cada dia a gente tem que lutar e perseverar no que a gente já tem alcançado e trabalhar para alcançar o que não alcançamos ainda. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus em paz. Amanhã à noite não vai ter ensaio nem oração, né? A gente está lá na correria com as coisas do aniversário, da festinha, o amigo também, e amanhã não vai ter oração. E sábado nós também aqui em nome de Jesus, no culto de pesação, 8 horas, no domingo, o culto às 10 horas. Em nome de Jesus, vamos orar para que o corrente dê certo, cada um daqueles que determinaram estar aqui possam estar. Né? O pastor vai já estar garantido, né? Porque para não ter problema de alguém na semana antes, né? Graças a Deus, em nome de Jesus. Ontem foi uma bênção de comates, oração, os irmãos ficaram felizes com a presença dos irmãos lá também, né? E esse final de semana vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por esse estudo bíblico. Senhor, que eu possa acrescentar cada vez mais em nossos corações. Que Deus Espírito nos ajude, Senhor, a praticar essa parte também tão importante na vida daqueles que verdadeiramente já morreram do mundo, já morreram para si mesmos, Senhor. A prática das boas obras, a preocupação com o próximo, a administração daquilo que Deus coloca nas mãos. Em nome de Jesus, tira toda a dificuldade que temos, todo o egoísmo, Pai. Porque a falta da prática das suas obras, Deus acaba gerando um pecado do egoísmo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dessas coisas. Nos ajude a cada dia a ser generoso, doador, abençoador, preocupado, Senhor, com o outro. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Senhor. É mais alto que não se soma a tudo aquilo que nós devemos, precisamos fazer, praticar, para te agradar. Abençoa o teu povo, Pai. Faz desta igreja a diferença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos nos preocupar uns com os outros, que venhamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, sem esperar pedir, sem esperar, meu Deus, a sua palavra, que o Senhor já nos mostre, Senhor, e nós venhamos a suprir, Senhor, a vida um do outro, naquilo que é necessário, em nome de Jesus, Pai. Nós glorificamos, Senhor, te agradecemos por tua palavra e nos pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos livrar do mal, Senhor, que está no juízo, do grande trono branco, Senhor. Desde já, Deus, já começamos essa lição e queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar livre do lado esquerdo, a não ser bode, ó Deus, mas a ser verdadeira ovelha do Senhor, e desde já estar trabalhando, Senhor, para estarmos do lado direito, em nome de Jesus, e sermos, ó Deus, benditos do Reino, benditos do Pai, para a glória do teu nome. Senhor, leva-nos em paz. Abençoa, desde já que pedimos os cultos no final de semana, que o Senhor esteja no controle, no comando, Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Nós te glorificamos por tudo, desde já em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão. Só o seu irmão, cumprir o seu irmão com a paz do Senhor. E diga para ele: se prepare para estar do lado direito. Amém? Se prepare para estar do lado direito. A preparação é agora. Tudo faz parte. Thank you.